Olá, seja bem-vindo a mais um Cenáculo, esse nosso projeto de intimidade, de busca de crescimento na nossa espiritualidade. Nós vamos continuar refletindo sobre o tema da meditação, mas antes de nós refletirmos, eu quero te convidar, se você ainda não fez isso, a se inscrever no nosso canal, a curtir esse vídeo e a compartilhar ele com alguém, para que mais pessoas sejam abençoadas por essa mensagem. Tá certo? Ainda caminhando com o nosso olhar nos salmos, pensando no salmista e na posição dele sobre a meditação, o salmista fazia uma opção muito clara por ouvir a voz de Deus. Mesmo no primeiro salmo que nós lemos na semana passada, diz que ele não anda no conselho dos ímpios, ou seja, não é a impiedade que orienta o caminho do salmista, não é a maldade, não são as conversas vãs, não é o falatório exterior que orienta a caminhada do salmista, aquele que anda segundo a vontade de Deus, mas ouvir a voz de Deus é por onde o salmista se orienta. Ele diz que medita na lei do Senhor. Então, o salmista para, o salmista escuta, o salmista percebe e o salmista consegue compreender a vontade de Deus pelo meditar. E aí, hoje, de forma muito especial, o que eu quero conversar com você é sobre os aspectos práticos desse hábito espiritual. Porque a gente saiu daquela última conversa e você pode ter buscado praticar a meditação na sua casa e você pode ter encontrado alguma dificuldade. Você pode dizer para mim, pastora, foi muito difícil, eu me distraí muito. Pastora, foi muito difícil, eu me cansei muito. Pastora, eu não consegui me concentrar. E aí eu quero te apresentar alguns aspectos práticos da minha própria prática, mas é claro, isso é uma prática antiga, né? Desde a antiguidade, os pais da igreja ensinaram isso pra gente também. Mas eu quero sinalizar para você algumas possibilidades. E aí, longe de que eu esteja apresentando aqui ser uma lei para você, para o seu hábito da meditação, ela é como se fosse uma condução de primeiros passos. E aí você, então, a partir dessas informações, vai desenvolver no seu relacionamento com Deus o seu próprio jeito de meditar. É importante, a gente às vezes pensa que a postura é o mais importante e não há na Bíblia nada que limite isso. Ao contrário, há desde pessoas prostradas ao chão, a gente de braços erguidos, de joelho, andando, há muitas formas de fazer esse processo acontecer. Depende de cada uma e de cada um de nós. Mas o que eu destaco como importante é que você encontre uma posição que seja confortável. Por que confortável? Porque se ela for desconfortável, você vai logo se cansar. E isso vai impedir que você possa prosseguir por um tempo maior no seu processo de meditação. Então, eu gosto de estar sentada. Você pode encontrar uma outra posição que para você seja mais confortável. E aí, encontrando essa posição, tudo fica um pouco mais fácil. E aí, você pode conseguir, né, numa posição confortável, chegar a 20, 30 minutos de meditação. Mas, se você não consegue chegar nesse tempo todo a princípio, também não se martirize. Comece com pouco tempo, com poucos espaços de tempo, com poucos períodos de tempo. E então, à medida que você for se desenvolvendo, você vai aumentando esse tempo. E aí você vai então se concentrar e pensar em Deus, meditar sobre Deus, estar perto de Deus. E aí eu quero trazer para você também outras possibilidades, outros caminhos, outras indicações. Alguns autores falam sobre a posição de você estar na presença de Deus e entregar na presença de Deus as suas faltas, as suas falhas, os seus sentimentos, as suas ansiedades. E aí existem alguns autores que dizem para você colocar as suas mãos viradas para baixo, como numa postura de entregar. E aí você pensar sobre esses aspectos da sua vida que precisam ser colocados diante de Deus, precisam ser entregues na presença de Deus. E aí depois você virar suas mãos para cima, em cima da sua perna, de repente,
e você não pedir com as suas palavras, mas pensar, né, em Deus, em receber de Deus as orientações sobre essas situações. De repente, uma situação de perdão que você precisa desenvolver, de repente, uma situação de rancor que você precisa sarar, uma dor profunda que você precisa de cura. Enfim, essa é uma possibilidade. Há muita dificuldade, às vezes, de conseguir manter o pensamento cativo, o pensamento focado. Isso porque a gente vive numa correria tão grande, como eu disse, a gente acaba se relacionando com Deus também nessa correria. E uma das formas mais presentes na meditação, e pode ser chamado de sinônimo, é o que os antigos chamariam de oração contemplativa. O que é essa oração contemplativa? Que é um sinônimo de meditação. É uma oração guiada pela imaginação. E você pode achar um pouco estranho isso que eu estou dizendo, porque imaginar parece uma coisa de criança, né? A gente fazia isso muito bem quando era criança. Poderia perder muito tempo imaginando coisas, mas a gente vai crescendo e a gente vai deixando esse poder de imaginar. Mas a meditação, ela pode ser muito bem instrumentalizada com o poder da imaginação. Então, essa oração contemplativa, o que é ela? Você lê um texto bíblico, percebe aquela cena e vai imaginar. Você não vai pensar sobre ela, você não vai julgá-la, você não vai analisá-la, você não vai fazer uma exegese dela, nada disso. Você não vai fazer um estudo literário do texto, nada disso. Você vai fazer uma coisa de criança, das quais é o reino dos céus. Você vai se imaginar no texto. Você vai se imaginar na cena e você vai tentar usar todos os recursos possíveis, todos os seus sentidos. Se há perfume nessa cena, se há som nessa cena, o que é que você vê nessa cena? É importante que você ouça. Essas pessoas na cena têm histórias, têm trajetórias, elas estão vivendo um momento. E a ideia é que você se imagine dentro dessa cena. Se Jesus estiver dentro dela, melhor ainda. Ouça o que ele tem a dizer, perceba os ensinamentos dele e acolha o que está acontecendo nessa cena bíblica. É um processo imaginativo. Bom, esses são primeiros caminhos. Eu costumo fazer, desde que eu comecei a pensar sobre esse processo de meditação e comecei a usar ele na minha vida pessoal, eu costumo tirar 2 períodos do ano para um tempo mais intenso. Então, o período da Quaresma e o período do Advento são períodos que eu separo para retiros espirituais. Isso faz parte da tradição da igreja, obviamente, né? Da igreja de Cristo. E então, nesses períodos, eu intensifico os hábitos espirituais, entre eles a oração contemplativa. Aí junto deles, né, o jejum, a oração e tantos outros hábitos, a solitude, mas a oração contemplativa fica muito em foco nesse período. E esse período eu utilizo como um retiro, que é um retiro um pouco diferente daquele que a gente costuma fazer na igreja, quando a gente vai para um lugar específico, né? Mas nesse retiro eu saio para um lugar com Deus, pessoalmente. Ainda que eu esteja dentro da minha casa, eu faço isso, saio para um lugar com Deus. E isso me ajudou muito a me habituar a esse tempo. Então, é um desafio para nós, que nós possamos aos poucos entender, perceber. A meditação, como eu já disse, ela não é algo que você vai aprender ouvindo esse vídeo. Você vai aprender a meditar meditando. E o Deus, que é todo amoroso, quando você se aproxima dele, se aproxima de você. E então você vai entender melhor como se relacionar com ele. Que Deus te instrua, que ele te ajude, que ele plante em seu coração o desejo diário de estar mais próximo dele. Que seja essa nossa intenção, que seja o nosso hábito diário, que seja esse o nosso desejo. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.